Produzindo. Mas abra sua Bíblia comigo aí, né? Queria duas parábolas aqui para mim definir o que Deus colocou no meu coração em relação a reino. Que é Mateus, no capítulo 13, nós vamos ver a partir do versículo 44, né? Tem duas parábolas que eu achei muito interessantes que vão falar sobre o reino de Deus, né? Mateus, Pequenas parábolas. Mateus 13, versículo 44. E você de casa aí também que vai ver essa célula posteriormente, vai alimentar essa célula posteriormente, você também deixa nos comentários aí o que você entende como o reino de Deus, o que o reino de Deus representa para você, né? É importante você também estar participando através do seu comentário aí, em nome de Jesus. 13:44. 13:44 é a primeira parábola. Essa primeira parábola é um versículo somente. Depois nós vamos ler a segunda parábola, que é 45, 46, que é mais uma outra parábola do Senhor Jesus, para trazer uma definição, um entendimento a respeito do reino, né? O pastor trouxe algo que eu ia trazer também ali a respeito do reino, né? Romanos 14, mas nós vamos estar focados agora nessas duas parábolas aqui. Todos acharam aí? Amém. Amém, gente? Amém. Diz assim, ó: Jesus profere a parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Continuando, Jesus profere a parábola da pérola de grande valor. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. Então que nós temos duas parábolas que o Senhor Jesus traz para trazer um pouco do entendimento do que é esse reino, de qual a importância desse reino, né? Acredito que essas parábolas falam mais da importância dele, né? Mas nós sabemos que esse reino ele não é algo físico, ele é algo espiritual. E teve pessoas aqui que definiu muito bem um pouco em relação ao que é este reino, acredito eu, dentro daquilo que Deus também me revela a respeito do reino. Brevimar foi uma pessoa que definiu bem ali, né? Valdinei, o Léo, né? Não que os outros não definissem ali bem o que é o reino. Tudo que foi falado aqui faz parte do reino. Mas eu digo em relação a esse reino espiritual, esse reino que ele está estabelecido em nosso meio, naquele que vive a vontade do Senhor, naquele que entendeu qual é a visão, a proposta do Senhor, qual é o caminho, qual é a verdade, né? Então esse reino, ele é um reino que ele foi estabelecido dentro de nós. E eu fiquei buscando entender como foi estabelecido. Aí busquei entender, até que o Senhor me revelava que o reino de Deus é somente a vontade dele reinando sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas, é a vontade soberana dele, boa, perfeita e agradável, uma vontade, uma visão, uma proposta a qual o mundo não entendia, não compreendia, a qual ele vem trazer, ele vem contradizer até mesmo que eles acreditavam ser a vontade de Deus, para se estabelecer esse reino, esse império, essa vontade, esse desejo de Deus, que todos viessem se arrepender, que todos viessem ser dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos viessem entender o caminho que é Jesus, a verdade que ele professa, aquilo que ele ensina. Então o reino de Deus, ele é algo espiritual, que nós passamos a desfrutar dele a partir do momento que aceitamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E essa vontade traz o juízo, traz a alegria, essa vontade traz a paz, porque é essa vontade que pode nos oferecer isso, é a vontade de Deus. Mas nada pode nos oferecer a paz, né, o que foi falado aqui, o juízo, né? Não pode nos oferecer a alegria, o gozo, nada pode nos oferecer isso a não ser a vontade de Deus operando e imperando sobre as nossas vidas, sendo o Senhor de nossas vidas. Essa vontade é o reino de Deus sobre nós.
Quando nós temos a vontade de Deus reinando sobre a nossa vida, nós fazemos parte deste reino. Nós somos assenhorados por esse Senhor, que se estabeleceu uma vontade sobre as nossas vidas, um direito sobre as nossas vidas. E Ele passou a ter esse direito a partir do momento que Ele se dispôs da sua glória, que Ele veio e pagou um preço alto por mim e por você. E Ele te dá essa garantia, Ele te dá esse direito de desfrutar deste reino, de desfrutar da sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Então, quando ele traz aqui essas parábolas, eu achei muito interessante, eu queria trazer isso, porque as pessoas às vezes falam muito bem a respeito do reino, mas vivem contrário à vontade deste reino, à soberania deste reino, à proposta deste reino. E como que nós vivemos ao contrário? Quando nós vivemos, como o pastor bem colocou aqui, da maneira que nós queremos, da maneira que nós achamos, da maneira que nós entendemos. Quando nós deixamos de olhar para a vontade de Deus, quando deixamos de ser dependente dos conselhos dele, da direção dele, para viver o que a gente acha ser certo. E muitas das vezes damos com os burros na água. Muitas das vezes deixamos de viver este reino, de estar neste reino, de viver e resplandecer este reino, quando de alguma forma somos desobedientes, negligentes, rebeldes, orgulhosos. O primeiro passo para receber o reino, quando era pregado a chegada do reino, a chegada da vontade do império do Senhor Jesus, o primeiro requisito era arrepender. E poucos se arrependem. Tem pessoas hoje orgulhosas vivendo dentro da igreja. Orgulhosa, não consegue se arrepender, não consegue se dobrar, não consegue entender que é necessário esse arrependimento para que ela venha fazer parte deste reino. Arrependei-vos, porque é chegada a voz do reino de Deus, a vontade de Deus. Se você não arrepender, você cria barreiras para este reino fazer parte da sua vida, para você fazer parte deste reino. Então, primeira coisa, eu preciso de humildade. Eu preciso reconhecer que eu não sou ninguém, que eu não posso nada, que eu sou um trapo de imundícia, que eu sou um que já estava condenado à morte, mas veio um bondoso, um soberano, um santo, que morreu por mim e por você, para pagar essa dívida, para te dar a oportunidade de viver novamente, de ser uma pessoa livre da condenação. Nós já estávamos condenados. Por isso ele fala, aquele que não crê e não for batizado, ele não vai ser condenado, ele já está em condenação. Somente esse nascer de novo, somente aceitar essa proposta, somente viver essa verdade, que vai trazer vida e liberdade às nossas vidas. É somente isso. Então ele é bem claro naquilo que se trata em relação ao reino. E quando ele fala essas parábolas, que é algo que eu fiquei meditando, né, ele compara como um tesouro. Se nós somos lá em Provérbios 2, 3, vai falar ali também da sabedoria, né, da sabedoria do Senhor, que é um tesouro escondido, que a gente tem que cavar, que a gente tem que buscar, que a gente tem que clamar por ela, que a gente tem que ir atrás dela com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, para a gente entender qual é o temor do Senhor, o que o Senhor quer de nós, para a gente desfrutar das bênçãos do Senhor, para a gente ter os nossos olhos abertos, né? E ali é a vontade do Senhor, a sabedoria dele é a vontade dele, e esse reino é a vontade dele, né? Então quando ele mostra para a gente aqui que é um tesouro, é assim que nós temos que entender este reino, a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela não é chata, ela não é implicante, ela não é nada que venha ser ruim para as nossas vidas. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então ela tem que ser encarada como um bem maior sobre as nossas vidas. É um tesouro, é um presente que Deus nos deu para que a gente possa ser livre e viver e desfrutar das promessas de Deus. Se eu não viver a vontade do Senhor, se eu não entender que ela é única, que ela é um tesouro, que ela é tudo para mim, eu não vou desfrutar daquilo que Ele tem para mim.
eu vou ser a barreira para que essas bênçãos me alcancem. Eu preciso entender e valorizar ela como ela é. Um tesouro. E eu acho interessante que ele fala aqui a respeito desse. E também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. É um tesouro que não está ali de qualquer forma. Ele precisa ser buscado. Ele precisa de alguém ter interesse. Porque quando tem algo escondido, se você não tiver interesse, você cansa de procurar. Você cansa de buscar. Porque às vezes está tão bem escondido que você precisa perseverar. Você precisa ir atrás daquele tesouro como algo que você depende daquilo para viver. E assim você tem que ir atrás da sua meditação da Bíblia. Você não pode ler a Bíblia e falar, cansei, não quero mais. Não, eu quero entender, eu quero ir a fundo, eu quero compreender, eu quero que o Senhor me revela o que o Senhor está trazendo através da tua mensagem. Eu quero entender. E para isso existe perseverança, busca, esforço. E como as pessoas estão lendo a Bíblia hoje, lê um pouquinho, joga de lado, não quer saber mais, não tem paciência. Não buscam como um tesouro aquela sabedoria que vai ser extraída dessa meditação. Ele não fala assim, lê de dia e de noite, ele fala, medita, reflete, come essa palavra de dia e de noite, porque nela tem vida, e vida em abundância, nela tem libertação, nela tem cura, nela tem tudo que nós precisamos. E porque hoje a Bíblia é tão lida pouco, e porque o povo tão perece, tão sofre? Por quê? Porque está faltando essa busca como um tesouro. A vontade de Deus ela tem que ser descoberta como um tesouro, mas ela só vai ser descoberta se você perseverar nessa busca, se você entender que isso está escondido, que você precisa achar. O que está escondido, que você não entendeu, que você não compreendeu, você precisa achar. Então busca, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você tem que ter um tempo para isso, você tem que ter uma dedicação para isso. Não pode ser uma coisa vista de qualquer forma. Não. É um tesouro. Você já imaginou o que é um tesouro? Imagina que um baú cheio de ouro, de joia, não se compara a isso. Imagina você procurando este baú cheio de ouro, de brilhante, diamante. Fala, nossa, eu achar isso, acabou, não trabalho nunca mais, minha vida vai ser outra, vou viver só para ser. Não é assim que muitos, que vai buscar um tesouro físico, ela imagina que se ela encontrar aquele tesouro, resolver os problemas da vida dela, de repente foi outros problemas que ela não tinha, esse tesouro físico. Mas esse tesouro espiritual, ele traz vida eterna, ele traz liberdade. Você vai ser livre. Você já entendeu que você está condenado caso não aceite essa proposta? Caso não viva essa vontade, caso não se entregue a essa proposta, a esse reinado, a esse Senhor, você já entendeu que você está condenado? É difícil entender, mas é a realidade. Por isso ele diz, quem crê e não for batizado, quem não crê e não for batizado, já está condenado. Então temos que valorizar isso como um bem realmente maior sobre as nossas vidas. E como que nós valorizamos? Somente de boca? Não, de atitude. Quando você vem num culto, aí você fala, nossa, hoje eu estou desanimado, não estava querendo ir, mas eu tenho que ir, senão o que os irmãos vão achar? Hoje eu não estava afim de ir. Será que você está valorizando? Porque quando é uma coisa, quando é um tesouro para a sua vida, você vai passar por cima do cansaço, você vai passar por cima da preguiça, do desânimo, você vai falar, não, é o meu tesouro, eu vou buscar o meu tesouro, eu vou atrás do meu tesouro. Se é um tesouro, você vai passar por cima dos seus limites para encontrar este tesouro, não é assim? Então as atitudes vão falar se isso realmente é um tesouro para nossas vidas ou não. Se esse reino é um tesouro para nossas vidas ou não. A gente fala da boca para fora, é tudo para mim, mas vive chegando no culto atrasado, vive não tendo tempo para ler a palavra, vive não dando um valor real que este culto, que este momento, que esta palavra merece. E como ela é tudo para você? Somente. Aí você vai falar com alguns assim,
Tem muitos que me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque as atitudes não condizem com o que ele fala. Quando é algo importante, você vai chegar e adiantar, você vai estar ali, ó, ansioso. Ó, tem mais uma joia para mim hoje, tem mais um tesouro para mim hoje. Eu quero isso, eu desejo isso, eu sei que eu vou sair daqui diferente do que eu entrei. Tem esse tesouro à minha espera, e eu estou ansioso por desfrutar deste tesouro, deste reino, desta vontade, desta visão, deste entendimento que vai me fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura. Vocês estão entendendo? Não adianta eu falar, é um tesouro para mim, mas não viver como se é realmente um tesouro. É isso que Deus quer mostrar para esta igreja, para nossas vidas, que Ele não quer que nós vivamos como muitos estão vivendo aí, falando, mas vivendo ao contrário. E Ele vai falar no outro versículo aqui, né? Não, no mesmo versículo, é um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que nós temos pago por este tesouro? Qual é o preço que você tem pago por este tesouro? A gente faz daqui e dali um sacrifício violento para fazer com que a vontade da gente venha a ser realizada. Às vezes uma viagem, às vezes um passeio, às vezes você quer presentear a esposa, você quer arrumar a sua casa, aí você faz de tudo, você trabalha até de madrugada se necessário for, para realizar um desejo seu, uma vontade sua, que às vezes é soberana sobre a sua vida. Às vezes este primeiro lugar ainda não é de Deus, é seu. A sua vontade está imperando sobre ele. Este reino ainda não é o reino de Deus. Ainda há um outro dono que está reinando sobre o seu coração e sobre a sua vida. Isso pode estar acontecendo com nós. Se nós não estivermos atentos, isso temos que nos examinar. Às vezes você faz de tudo, você vende tudo que você tem para que uma vontade sua seja suprida. Mas para que a vontade de Deus seja soberana sobre a sua vida, você não vende tudo, você não dá tudo, você não se entregou ainda por completo. E talvez Ele ainda não é o Senhor dos senhores sobre a sua vida. Ele ainda quer este lugar de honra, Ele ainda quer este primeiro lugar na sua vida. De repente a sua família esse lugar é dela ainda. De repente os seus sonhos. Mas este lugar ainda não está sendo do Senhor Jesus. Porque quando este lugar é do Senhor Jesus, você não vive mais para você. O que Paulo diz? Não vivo mais eu. Acabou os meus gostos, as minhas vontades, os meus desejos. Acabou. Hoje eu vivo para a vontade de Deus, para os propósitos de Deus, para as missões que Deus me manda. Hoje eu vivo para Cristo. Cristo vive em mim. Eu me sacrifiquei, eu mortifiquei as minhas vontades, eu mortifiquei a minha carne, os meus desejos. A minha alegria não está no que eu quero, no que eu almejo, mas a minha alegria está no Senhor, na sua vontade, no estabelecer do teu reino sobre a minha vida. Paulo foi bem claro com as suas palavras. Ele se entregou por completo. Ele já estava, como o pastor pregou outro dia aqui, ele já estava submergido pelas águas. Ele já não tinha controle mais com o seu corpo, com a sua vida. Porque quem controlava o seu corpo, a sua vida, era a água. Era o poder do Espírito. Então ele já não tinha mais domínio sobre o seu querer, mas o querer dele não era mais dele, mas sim o querer de Deus sobre a vida dele. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, que nós entendemos a importância desse reino, que esse reino faça realmente morar em nossas vidas como o primeiro lugar em nossas vidas. Ele precisa reinar sobre nós. Ele precisa reinar sobre nós. Você já entendeu que é tudo que Ele quer? Ele não quer só um pedaço. Ontem nós escutamos isso no monte, não foi, Leonardo?
A menina foi usada lá e falou: tem pessoas aqui precisando entregar tudo. Será que nós já entregamos tudo? Tudo. Os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas alegrias, as nossas vontades, os nossos sonhos. Será que foi tudo entregue aos pés da cruz? Ou ainda tem coisa que nós guardamos para nós? É momento de refletir sobre isso. É momento de entender que Ele quer a nossa vida por completo. Ele quer reinar sobre as nossas vidas. Porque este tempo aqui é muito curto em relação ao que Ele tem preparado para nós. Talvez você pense assim: ah, mas aí não, Alexandre, vou viver aqui 50, 60 anos aqui, mas sem viver minhas vontades, meus sonhos, o que eu tenho vontade de fazer. Eu vou viver só para esse negócio de obra de Deus, para Deus, e tudo é Deus, e tudo é Deus. Tem gente que pensa assim. Ele começa a ser egoísta, mas é porque ele não tem visão do que está por vir. Ele não compreendeu ainda o reinado a qual ele vai desfrutar por completo, como o pastor colocou, a plenitude da glória do Senhor. Ele não mensura o que é isso. Como o Leonardo colocou ali, muito bem colocado. Se nós soubéssemos o que tem preparado para nós, nós jamais iríamos ser egoístas, nós jamais iríamos errar, nós jamais iríamos viver as nossas vontades. Nós iríamos viver para Deus por completo, porque nós íamos ter a certeza do que nos espera, do quão grande é. Você já imaginou você andar sobre ruas de ouro? Você nunca mais derramou uma lágrima de tristeza. Você nunca mais derramou uma lágrima de tristeza, de dor. Você já imaginou isso? É muito forte, igreja. O que Deus tem para nós é muito grande. Certa vez... Justamente. O que é precioso para nós, bem colocado, o que é precioso para nós, lá nós vamos pisar, nós vamos andar sobre ele. Às vezes a gente almeja uma correntinha de ouro, um brinco de ouro, como um trem que fosse uma coisa de outro mundo. Lá você vai pisar sobre ruas de ouro. Você já entendeu o que é isso? Então vale a pena se desprender das nossas vontades, do nosso egoísmo, dos nossos sonhos, das nossas vaidades. Vale a pena se desprender disso, porque o que nos espera é muito maior do que nós possamos imaginar. Eu me recordo um testemunho que eu vi lá na Universal de um endemoniado ali, uma pessoa que estava possessa por uma entidade ali, e a entidade falou para aquela plateia assim, de mais não sei quantas mil pessoas, falou assim: vocês não sabem o que é aquilo lá. Se vocês soubessem, vocês jamais iriam errar, vocês jamais iriam amar o pecado, vocês jamais iriam se deixar levar. Isso um demônio falando na boca do rapaz, porque ele era um anjo caído que veio de lá, e ele sabe o que é a glória de Deus. Então Deus quer tudo de nós. E o outro aqui ele fala assim, ó, outro sim, 45, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Mais uma vez a palavra tudo. Deus não quer você pela metade. Deus não quer só 5, 10 minutos do seu dia. Deus não quer você pela metade. Deus não me quer pela metade. Deus quer a gente por completo. Amém. E quanto maior for o preço que você pagar para se entregar por completo, maior vai ser a honra que Ele vai derramar sobre a sua vida, a graça que Ele vai derramar sobre a sua vida, o poder e a unção que Ele vai derramar sobre a sua vida. Quanto maior for o preço que você pagar, seja em oração, seja em jejum, seja em leitura da palavra, seja em comprometimento com a obra de Deus, seja em viver a vontade de Deus ao extremo, você vai ser cheio. Você vai ser cheio. Você vai ser cheio de uma forma que você nem imagina. Você vai ser cheio. E esse reino, como a Belmar colocou, ele vai resplandecer de você. As pessoas vão ansiar por este reino.
porque elas vão ver na sua face Cristo. Amor, verdade, paz, alegria, contentamento. O que hoje tanto falta até em meio os irmãos da igreja, contentamento. O que Paulo diz? Aprendi a viver com a escassez e com a abundância. De nada tenho falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele entendeu o mistério da vida. E o que aconteceu com Paulo? Ele foi levado ao terceiro céu. Já imaginou o que é isso? Ser levado ao terceiro céu? Vocês já entenderam a experiência que Paulo teve? Mas teve um preço. Teve um preço. Você acha que Paulo vivia correndo para lá, para lá, fazendo e acontecendo, fundando igreja, preocupando, cuidando, fazendo isso? Era o preço. Ele deixou de viver para viver para Deus, para viver para os propósitos de Deus. Mas ele desfrutou. E até hoje ele é honrado através dos nossos lábios, através da palavra que é pregada, do que ele viveu, do exemplo que ele deixou para as nossas vidas. Até hoje fazemos menção à vida de Paulo, um homem de Deus que se dispôs, que se entregou à vontade do Pai, à vontade do Filho e à vontade do Espírito Santo de Deus. Paulo viveu algo que, não só Paulo, estou dizendo Paulo, mas teve outros, Moisés, Elias, vários outros, Pedro, vários outros, muitos homens, os heróis da fé, né? Nós fomos olhar, tem muitos que entenderam o valor deste reino, o valor da vontade de Deus. Então que possamos refletir nisso nessa noite, possamos entender que nada neste mundo vale o que a vontade dele representa para nossas vidas. E se isso é realmente real para você, se você entendeu que isso é soberano sobre a sua vida, comece a se desprender dos seus gostos, dos seus desejos, daquilo que vai ficar, daquilo que você não pode levar, daquilo que não vai te acompanhar, daquilo que a traça e a ferrugem vai corroer. Vai tudo ficar aí, gente. Às vezes nós desgastamos tanto a nossa vida com aquilo que vai ficar. Vamos desgastar a nossa vida com aquilo que nós vamos levar, com aquilo que vai estar na nossa bagagem, com aquilo que nós vamos colocar e apresentar diante do Senhor. O que você fez com o dom que o Senhor te deu? O que você fez com o talento que Ele te deu? O que você fez com a sabedoria que Ele tem posto em você? Você tem realizado os seus desejos? Você tem vivido a sua vontade? Você tem vivido somente para aquilo que te dá prazer? Então é momento de refletirmos. Deus nos quer por inteiro. Deus quer que nós desfrutemos do que tem neste reino, do que é este reino. Tem poucas pessoas desfrutando realmente do poder deste reino. Tem poucas pessoas desfrutando das bênçãos deste reino. O que ele fala? Meu povo erra por não conhecer a minha palavra e o poder de Deus. Muita gente que está dentro da igreja achando que está vivendo um reino, mas não está ainda, porque ela não se entregou por completo. Ela ainda está presa a muitas coisas deste mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado em nossas vidas através dessa mensagem. Eu creio que falou. E é a palavra para a gente refletir, a palavra que nos confronta assim, que nos faz entender que o preço que ele pagou não foi por 10, 20, 30, 50, 99% de nossas vidas, não. Ele pagou aquele preço por 100%. Porque ele fala, nós somos dele, nós fomos criados para a glória dele.
tudo pertence a Ele. E se a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, vale a pena viver somente a vontade dele. Mesmo que venhamos viver na contramão deste mundo, vale a pena viver a vontade dele. Porque 70, 80, 100 anos passarão. E essa contramão um dia vai acabar. Os conflitos um dia vai acabar. E aí virá a glória do Senhor em sua plenitude diante dos nossos olhos. Aí você vai falar, valeu a pena viver 30, 70, 80 anos na contramão, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo chacoteado, sofrendo, passando por humilhações, sendo a escória da sociedade. Valeu a pena, porque agora eu tenho uma eternidade para desfrutar dessa glória. Amém? Amém. Salve de palmas. Eu acho que se veio o reino de Deus nas nossas vidas, no momento que você traz o reino para a sua vida, suas atitudes são diferentes. Se você bebia, você para de beber. Verdade. Se você é uma mulher que vestia sensualmente, nua, você vai mudar seu jeito de vestir. Né? Então, pelos frutos você conhece a alma. Aí você vai ver se realmente o reino está dentro daquela pessoa. Se você era uma pessoa que falava mal, você passa a não falar mal de ninguém. Verdade. E mesmo que você falou, 2 minutos depois, eu falei, meu Deus, me perdoa. Tem um arrependimento. Né? Você veste uma roupa, será essa roupa era digna de uma mulher cristã? Uma mulher que está indo, né? O público, ou até na rua mesmo, passeando na rua. Né? E é tão bom carregar a Bíblia, às vezes a pessoa leva no celular. Mas é legal quando eu desço a rua, quando eu desço com a Bíblia na mão, você fala assim, bem, mata em todo lugar. E a pessoa está em uma igreja. O impacto é outro. O impacto é outro. Eu carregando o celular não muda nada. Mas quando eu pego uma Bíblia e desço a rua, gente, é impacto tremendo. Né? Então temos que realmente, como você falou, isso. O reino não está em nós e tem que mudar a curva. E o interessante disso é assim, a gente às vezes, o senhor quis mais frisar, acredito eu, nessa mensagem hoje, é que às vezes a gente realmente tem mudanças. A gente está vendo essas mudanças acontecendo diariamente, dia a dia. Mas ainda tem algo que nos prende ao nosso velho homem, à nossa natureza humana. E o Senhor quer que nós nos entregamos por completo, porque esse agir, esse processo vai ser muito mais fácil. Essa limpeza vai ser muito mais fácil quando nós nos entregarmos por completo. Quando nós não formos a barreira para essa limpeza ser feita. A obra vai ser feita até o último dia, isso é claro, a palavra nos ensina assim. Mas tem pessoas que estão presas ainda, que não entenderam o valor desse reino, que não querem se dispor por completo. E isso, quem faz, colhe os seus frutos, né, dessa entrega completa, né, desse se derramar no Senhor, de se deleitar no Senhor. Interessante, Alexandre, que a gente tem a facilidade de trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Né? Você estava pregando algo que me veio na memória, que o povo, quando estava no deserto, Deus tinha a terra que manda leite e mel. Na verdade, ali já era uma representação do Senhor Jesus, que era essa terra que manda leite e mel, aquele que viria e estabeleceria o seu reino. Mas o que o povo faz? O povo prefere no deserto começar a chorar. Lá no Egito, que eles tinham cebola, que eles tinham isso. Mentira, que eles amassavam barro, né? O diabo é tão sujo que ele põe assim no mundo que você tem um ganho. Na verdade, você não tem ganho, você é escravo dele. Né? E quando, na verdade, esse reino de Deus é sobre a nossa vida, por que você vive conforme esse reino? Porque Deus estabelece o reino dele dentro de Deus. Esse tesouro escondido é o próprio reino de Deus, é o próprio Evangelho. Né? E ele dá tudo, igual a parábola que você leu, ele vende tudo que tem, ou seja, Deus literalmente ele dá tudo, ele dá aquilo que tem mais precioso. Eu tenho certeza que você falar, Alexandre, se eu te der 1 milhão, você deixa eu matar a sua filha? Você fala, de jeito nenhum, eu prefiro a minha filha. O Filho de Deus é o mais precioso. E ele vendeu tudo que ele tinha. Quando fala vender, no sentido, mostra ele como negociante dele, ele dá tudo que ele tem. Ele está em resgate ao reino dele. Porque essa justiça, esse reino,
seja estabelecimento. É claro que quando a gente vive fora dessa lei, como você falou, se você no Brasil tem as leis dele aqui, se você decidir fazer o que quer, você vai ter penalidades, né? Vai ser preso, vai ter um processo e tudo. O reino de Deus, na verdade, essa justiça, esse reino, essa bondade, essa paz, essa alegria, esse gozo no Espírito, ele está em nós. E nós vivemos conforme esse reino que já foi estabelecido, que foi comprado, né? Então, quer dizer, não troquem o eterno por aquilo que é passageiro. Porque, Infelizmente tem muitos trocando, né? você falou que, uma pergunta, se você viver 100 anos é muito difícil, né? Agora as pessoas estão morrendo mais rápido. A gente vivendo 100 anos, né? Mas o que é isso diante de uma eternidade? Eternidade com Deus. Isso é uma gota no oceano. Esse tudo. 80 anos, se bem sempre passa assim, agora porque a verdade nós vamos experimentar a eternidade, seja a eternidade de morte, que é o inferno, ou a eternidade de vida. Então nós temos que decidir o que a gente quer, porque na verdade algum reino vai estar na sua vida, ou igual eu falei, ou é o reino das trevas, ou é o reino de Deus. Não tem escolha, eu não quero Deus. Tudo bem, o diabo vai reinar na sua vida. Você não tem escolha, é um ou é outro, não existe meio termo, né? Agora, é claro, eu prefiro reinar com eternidade de vida eterna, né? Onde eu vou desfrutar da presença da glória de Deus. E mais uma vez eu peço aos irmãos que estejam alimentando as palavras que foram pregadas ali no sítio, né? Às vezes ali naquele impacto ali a pessoa acabou que alimentou, mas você rever tudo aquilo, eu acredito que vai edificar a sua vida. Reveja também as outras células, os outros cultos, né? Esteja alimentando o seu espírito. Se não estiver fazendo nada, põe ali, vai. Se você está ali mexendo na casa, arrumando a casa, põe lá na televisão lá, aquela pregação, né? Eu gostei daquele culto e tal, vou rever aquele culto. Né? Começa a se entregar por completo, a encher a sua vida da palavra de Deus, desse reino, dessa vontade, e você vai ser levado a céus que você nem imagina. Amém? Uma salva de palmas para